Você já se pegou vagando pelas profundezas da internet, naqueles cantos escuros, onde a realidade se dobra e o inexplicável espreita nas sombras digitais? Já sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler relatos de pessoas comuns, vivenciando horrores que parecem ter saído diretamente de um pesadelo? Olá, meus ecos do abismo! Sejam bem-vindos de volta ao nosso santuário de arrepios, ao lugar onde a noite encontra a sua voz e os contos mais sombrios ganham vida. Hoje, vamos nos aventurar por um território familiar, mas sempre horripilante: o Reddit. Preparem-se, pois o que vocês vão ouvir não são ficções elaboradas ou lendas urbanas requentadas. São relatos reais compartilhados por pessoas como você e eu, que se depararam com o inexplicável, com o terror que reside nas bordas da nossa percepção. Histórias que vão te fazer questionar a segurança da sua própria casa, que farão os pelos do seu corpo se eriçarem e que provarão que a realidade, às vezes, pode ser muito mais assustadora do que qualquer imaginação. Mergulharemos em encontros com o paranormal em situações que desafiam a lógica e em momentos de puro pavor, tudo retirado diretamente das páginas do Reddit, onde a verdade, por mais assustadora que seja, encontra o seu caminho para a luz ou para a escuridão. Apertem os cintos, apaguem as luzes e preparem-se para uma dose intensa de terror genuíno. As histórias que vocês estão prestes a ouvir são reais e elas vão te assombrar. Aqui está a minha, e essa é a pura verdade. Essa merda realmente aconteceu. Na década de 70, no norte da Inglaterra, minha avó era uma sensitiva. De verdade, cartas de tarô, bolas de cristal, tudo. E ela ajudava amigos com leituras gratuitas de vez em quando. Mas ela preferia não se manter ocupada. Ela era boa e tinha faro para eventos bons ou ruins prestes a acontecer. Ela uma vez me disse que se eu alguma vez sentisse cheiro de cigarro em uma casa não fumante, alguém próximo estava prestes a morrer. Mas ela não era do tipo maliciosa, de jeito nenhum. Então, o tabuleiro Ouija começou a varrer a nação. Parece estranho para mim, mas toda a família costumava se envolver e durante o dia como uma brincadeira, uma risada. Meu avô, que não tinha poderes psíquicos, mas fingia que tinha, muitas vezes movia o instrumento à força, fazia perguntas sobre seu passatempo favorito, corridas de cavalos, quem ganharia a próxima corrida. O número do cavalo sempre estava correto, a menos que ele apostasse dinheiro no cavalo, onde ele estranhamente nunca terminaria melhor do que em segundo. Entenda e perceba que era impossível lucrar com o tabuleiro Ouija. Impossível. Mas o espírito era útil de outras maneiras, como: olha para a janela agora. Quando meu então bebê tio estava prestes a cair da janela do andar de baixo de cabeça, sem dúvida resultando em ferimentos. Então o espírito revelou quem ele era. Um menino, um parente, que havia sofrido uma grande queda de um muro da igreja. Ele piorou no hospital e realmente morreu, deixando todos horrorizados e chateados. Mas o menino, apenas algumas semanas depois, inesperadamente disse: eu vou embora agora. O que você quer dizer com ir embora? Para onde? Eu tenho que ajudar alguém. Bem, você vai voltar? Sim. Quando? Eu vou te avisar. Semanas, meses e finalmente anos se passaram sem absolutamente nada de estranho a ser observado e nada do menino falecido. Então, uma noite, uma batida na mesa ao pé da cama enquanto a avó dormia, mas o avô estava bem acordado e absolutamente petrificado. A batida persistiu, ficando um pouco mais alta a cada vez. O avô disse que não conseguia se mover de medo. Em estado de paralisia, ele cutucou a avó com o dedo do pé, mas quando tentou falar, tudo o que saiu foi um sussurro. Joan, ele disse repetidamente. Mas a avó era uma dorminhoca profunda. Não havia como ela acordar sem um cutucão com força. Depois do que pareceu uma hora de batidas, finalmente parou. Será que o menino estava se revelando ao pé da cama? Quem sabe? E quem teria coragem de olhar?
Meu primeiro emprego depois de ser colocado em um programa de treinamento IGTS foi em uma empresa de móveis, o melhor grupo de caras que eu já conheci, mas eu odiava meu trabalho e fiquei na empresa muito mais tempo do que eu esperava, me esforçando em meu trabalho terrível por 3 anos. Verão de 1991. Meus amigos mais próximos eram vagabundos e não trabalhavam, preferindo pescar muito. Eles me fizeram ligar dizendo que estava doente numa sexta-feira. Isso era bastante comum, eu realmente odiava meu trabalho. E então fomos para um canal próximo e estava um dia quente. Tiramos uma Honda 90 do lago e, embora estivesse inundada, tentamos o pedal de partida repetidamente sem sucesso. Quando um velho fedorento se aproximou vestindo roupas desleixadas e com uma enorme barba desgrenhada. "Não vai dar para ligar essa coisa", disse ele enquanto recolhia latas de refrigerante velhas do lugar, colocando-as em um saco transparente. Ele então começou a nos contar que já foi um homem respeitado, o próprio cavaleiro da rainha, mas ele caiu do cavalo e sofreu uma lesão nas costas, que o assombra até hoje. Ele rosnou. A rainha não brinca em serviço e o demitiu por levar muito tempo para se recuperar de sua lesão. Ele então nos contou que conhece segredos sobre a rainha que apenas um punhado de pessoas conhece. O que ele disse não faz sentido algum, mas sempre ficou comigo. Ele disse que os alemães jogaram AIDS em Londres, na Grã-Bretanha, em tempo de guerra, prometendo que levaria 50 anos para fazer efeito e nos exterminar a todos. Ele parecia muito sério, desleixado, mas não alcoólatra. Minha mãe me levou para fazer umas explorações tours em cavernas na Virgínia no meu aniversário. A primeira caverna foi a Skyline Caverns, e foi lá que aconteceu. Como eu era novato em cavernas, estava gravando muitas das formações e aberturas da caverna, etc. Era absolutamente lindo. A parte final do tour termina em uma sala redonda não muito grande, e eu e minha mãe gostávamos de ficar no final do grupo. Últimos a entrar na sala, últimos a sair. Bem, nós fomos para o fundo da sala e passamos por algumas pessoas. Elas foram saindo e minha mãe brincou comigo sobre um buraco no chão, dizendo: "Quer ir explorar cavernas aí dentro?" Um segundo depois senti uma picada afiada, como uma agulha no meu ombro esquerdo. Me virei e perguntei à minha mãe: "Foi você?" E por que ela cutucou meu ombro tão forte? Ela disse que não me tocou. Então minha mãe disse que talvez eu tivesse sido beijado pela caverna. Gotejamento de estalagmite. Pedi para ela tocar meu ombro. Não estava molhado. Então eu perguntei novamente se ela tinha feito isso. Ela novamente disse não. Nesse ponto meu corpo estava todo arrepiado. Oui. E eu perguntei novamente se ela estava me zoando. Ela disse firmemente que não. Isso me fez começar a rir nervosamente, porque eu não estava gostando nada disso. Você já teve aquela sensação no escuro de que algo está te observando? Era eu em uma caverna, pirando por dentro. Alcançamos o resto do grupo e perguntei ao guia turístico se a caverna era assombrada. Esse rapaz deu uma risada hesitante e disse que ele não tinha experimentado nada, mas outros já capturaram orbes em fotos e vídeos, e que um ex-funcionário realmente escreveu um livro sobre suas experiências paranormais com as cavernas em que trabalhou. Mas o guia turístico descartou isso, com o comentário de que o funcionário teve uma ajuda para ver essas coisas. Uma das histórias, no entanto, naquele livro, que encontramos mais tarde pelo Google, era sobre Skyline e que um trabalhador anterior havia morrido, mas não estava pronto para deixar, por assim dizer, a caverna. Ele teria levado um tapa na nuca uma vez, que era um movimento característico do falecido funcionário, e ouviu risinhos do que pareciam crianças. Então, completamente assustado, olhei para o meu celular tentando me concentrar em tirar fotos. Foi quando percebi. Eu gravei. Agora é aqui que vou dizer que sim, sou uma pessoa espiritual. Mas fantasmas e coisas assim é outra história para mim, especialmente se você realmente tem um encontro. Enfim, eu reproduzi esse clipe de uns 4 minutos, principalmente porque queria ver minha reação à minha mãe, dizendo que não era ela. Bem,
Infelizmente, eu estava gravando sem ser selfie porque queria gravar essa sala buraco. No entanto, o que eu encontrei foi horrível. Cerca de 6 segundos antes da minha mãe me pedir para explorar o buraco, eu captei um EVP de virar panqueca de mãe. Nesse clipe você nos vê passando pelas pessoas para chegar ao fundo e ouvindo o arrastar dos pés delas saindo da sala. Depois que a última pessoa sai do quadro e o arrastar dos pés delas some, você ouve bem audivelmente "Isso é você" ou "É você", quando eu digo que minhas entranhas foram direto para o meu traseiro. Eu literalmente tive calafrios e continuei reproduzindo o clipe para ter certeza de que ouvi direito. A ponto de minha mãe perguntar o que estava acontecendo. Ela ouviu também. O que é pior é que eu reproduzi o clipe por mais tempo e logo depois que eu pergunto à minha mãe, "Foi você?", você pode ouvir um murmúrio muito fraco diretamente no meu microfone. E não é das outras pessoas do tour. Elas já saíram da sala e são barulhentas. Isso foi como um sopro de um sussurro que eu não consigo entender. Então, nós acabamos de sair de mais 2 cavernas hoje. As senhoras das Shenandoah Caves, tendo suas próprias experiências paranormais em sua própria caverna, queriam ouvir esse áudio. Eu não precisei reproduzir o áudio, ou dizer o que ele dizia. Ambas ouviram na primeira vez e perguntaram se dizia, "É você". Em conclusão, eu queria saber se mais alguém teve encontros assustadores nessa caverna ou em qualquer caverna. E o que diabos essa coisa queria? Eu assisti a tantas histórias de fantasmas, mas sendo sincero, nunca acreditei nelas. Mas essa parada me assustou muito e eu normalmente fico muito calmo em situações estranhas. Eu morei numa espécie de vila quando era pequeno. Basicamente era um quarteirão cheio de casas e haviam 2 entradas para carros e diversas vielas, ruelas, para que as pessoas pudessem entrar na vila a pé e transitar dentro dela. Um dia eu estava andando de bicicleta pela vila. Eu era novo na cidade e não conhecia ninguém. E quando estava passando na frente de uma casa, um menino me abordou. "Ei, você... Por acaso você veio daquela direção?" E apontou para o lado de onde eu vim. "Sim, Peque. Você viu um cara estranho de bicicleta por ali? Eu estava vindo para casa e ele me perseguiu. Agora tô com medo de sair para andar de bicicleta. Quer que eu veja?" "Sim." "Vê lá e me avisa." Voltei o caminho e quando estava passando numa casa, saiu um cara bem esquisito, com uma cara de louco dando uma risada diabólica. Havia uma bicicleta deitada na calçada. Ele montou nela e fez um barulho de moto com a boca nam. E eu saí correndo porque achei muito bizarro. Quando olhei para trás, o cara estava me seguindo e fazendo barulho com a boca né, né, né. Foi desesperador, eu corri o máximo que pude. Lembro que estava de noite e não tinham ninguém pelas vielas. Eu voltei para a casa do menino que havia me abordado. Ele abriu o portão e falou para eu entrar. Entrei e larguei a bike no chão ofegante e dando risada. "Aquele cara é doido. Ele me perseguiu." "Eu sei. Ele fez o mesmo comigo." De repente, o cara apareceu e deu um cavalinho de pau na frente da casa do menino. Fez um nemme neneie. Deu risada e saiu correndo. Ele ficou conhecido como Zé Louquinho. Foi o apelido que inventamos. Virei amigo desse menino que se chamava Pedro e passamos a brincar juntos sempre. Eu tinha cerca de 7 anos nessa época. O engraçado era que para ir na casa um do outro, o caminho mais rápido era passando na ruela onde Zé Louquinho morava. De vez em quando aparecia para aterrorizar a gente, o que fez com que a gente sempre desse uma puta volta na vila para chegarmos em nossas respectivas casas. Tudo ia bem. Estávamos felizes da vida com nossos caminhos alternativos, sem importunações do Zé Louquinho. Até que um dia, do nada, a gente estava indo para a casa do meu amigo, quando um velho careca sai de uma casa e pula na nossa frente e fazendo "Ah!" numa posição muito engraçada. A gente levou um puta susto e saiu correndo e rindo de nervoso. Quando chegamos na casa do meu amigo, nos jogamos no chão, ofegantes, dando risada e ao mesmo tempo cagando de medo. A partir desse dia, aquele cara passou a ser conhecido como Carequinha. Então a gente não passava mais na rua do Zé Louquinho e nem na rua do Carequinha.
eram na verdade ruelas dentro da vila. A partir desse dia a gente saía da vila, dava a volta no quarteirão e entrava pelo outro lado da vila para evitar encontrar esses caras. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, havia um pequeno mercado na rua da minha casa chamado Willows Park Grocery. Recentemente fiz algumas pesquisas e descobri que é, na verdade, um dos mercados mais antigos da região. Esse tipo de história, honestamente, só aumenta a atmosfera assustadora do que aconteceu. Enfim, voltando à história. Sempre conhecemos os donos da loja, não importa quem fossem. Na época, era administrada por um casal, Karen e Bruce, que haviam reformado o interior e eram super amigáveis com nossa família. Éramos tão próximos que eles me deixavam ir para trás do balcão ou até mesmo ficar na sala dos fundos às vezes. Mas um dia, Karen contou para minha mãe e para mim que estava tendo algumas experiências estranhas. Ela achou que poderia ser um fantasma. Que eu, sendo uma criança pequena, que acreditava totalmente em fantasmas e ainda meio que acredita, obviamente fiquei assustado, mas curioso. Perguntei o que estava acontecendo e ela realmente parecia perturbada. Os detalhes estão um pouco vagos agora, mas lembro dela dizendo que ficava ouvindo barulhos estranhos dos fundos, armários fechando sozinhos, pratos caindo aleatoriamente. O marido dela, Bruce, não acreditava em fantasmas de jeito nenhum. Ele achou que provavelmente era só o vento, especialmente porque eles tinham janelas abertas e um ventilador ligado nos fundos. Mas Karen parecia bem certa de que algo mais estava acontecendo, e ela realmente me levou lá para me mostrar. Nós só estávamos lá nos fundos por talvez 5 minutos, quando uma lousa para giz parafusada na parede, de repente caiu direto no chão. Eu gritei e saí correndo de lá, totalmente em pânico. Karen me seguiu até a frente e contamos para minha mãe e Bruce o que aconteceu. Nós duas estávamos seriamente assustadas. Não me lembro muito depois disso, mas aquele momento ficou comigo. Agora, para ser justo, eles tinham janelas abertas, mas não me lembro do ventilador estar ligado e nem era um dia de vento. E como o vento derruba uma lousa parafusada? Talvez os parafusos estivessem soltos, mas o momento de tudo pareceu muito coincidente. Outra coisa que sempre me dava arrepios era uma fotografia antiga que eles tinham pendurada na loja. Era dos anos 1930, mostrando um grupo de pessoas em pé do lado de fora da loja, mas havia uma garota bem no centro da foto que parecia estranhamente borrada, como deslocada. Isso me dava uma sensação estranha toda vez que eu passava por ela. E aqui está algo ainda mais estranho. Alguns anos atrás, talvez 3, um homem chamado Irsan Ascar comprou a loja de Karen e Bruce. Ele a renomeou Yumbrosia. Mas apenas 1 ano depois de assumir, ele morreu inesperadamente de um ataque cardíaco na loja. O quê? Não sei se alguma dessas coisas significa alguma coisa, mas ainda me assusta até hoje. No ano novo, meu namorado na época, um amigo nosso e eu dirigimos até The Entrance, cidade litorânea na Austrália, um pouco ao sul de Newcastle. Meu namorado e o amigo dele decidiram ir dormir cedo. Eu ainda não estava pronta para dormir, e estávamos bem na estrada principal, um pouco acima dos bares e clubes. Então fui até lá embaixo, na esperança de encontrar alguns amigos que eu conhecia da região. Obviamente eu já tinha tomado alguns drinks a essa altura, já que era véspera de Ano Novo. Não conseguia encontrar meus amigos e os lugares estavam começando a fechar, então me virei para voltar. Enquanto caminhava pela rua, fui abordada por um grupo de 5 homens, 4 jovens, provavelmente na casa dos 20 anos, e um homem mais velho, 40 plus. Não havia muitas pessoas ainda nas ruas a essa hora. Eles puxaram conversa comigo e se ofereceram para me dar uma carona. Eu já estava me sentindo desconfortável, então disse, não obrigada, e tentei ir embora. Mas quando nos aproximamos de um sedã estacionado, eles me empurraram para o banco de trás, ainda mantendo a falsa alegação de que iriam me levar de volta para onde eu estava hospedada. Quando nos aproximamos de onde eu estava hospedada, eles deliberadamente falaram alto por cima de mim.
e nós passamos direto. Eles saíram da estrada principal e seguiram por uma estrada rural até uma casa de fazenda, me fazendo todo tipo de pergunta pessoal no caminho. Com quem eu estava lá, de onde eu era, quantos anos eu tinha. Nesse ponto, eu estava pensando que não ia sair dessa, e estava tendo flashes do que eu tinha visto ao longo dos anos na TV sobre o assassinato de Anita Cobb. Mantive a calma e respondi a eles de uma forma que deixasse claro que havia alguém me esperando que notaria minha ausência em breve. Eu também disse a eles que tinha 15 anos. Eu tinha 18. E isso pareceu causar algum debate entre eles, se não pela idade, então pela possibilidade de que alguém já pudesse estar me procurando. A casa de fazenda era vazia e não parecia que alguém morava lá. Eles me sentaram em uma cadeira no meio da sala de estar, enquanto todos foram para a cozinha conjugada. Eu podia vê-los debatendo nervosamente entre si, olhando para mim através da abertura da bancada na parede, como se não conseguissem concordar em nada. Um deles ficou me perguntando se eu gostaria de comer ou beber alguma coisa, o que eu recusei. Enquanto eles conversavam, o homem mais velho se separou do grupo, saiu e me perguntou se eu queria ir lá atrás com ele para ver os cavalos, em um tom assustador, como se estivesse falando com uma criança. Inventei uma desculpa para recusar, como se eu não gostasse de cavalos. Acho que foi naquele ponto que percebi que essa era a ideia dele e os jovens estavam tendo sérios remorsos. É provável que eles estivessem tentando descobrir como iriam sair dessa agora. O que um homem daquela idade estaria fazendo andando com um bando de jovens? Tudo nele emanava vibrações desequilibradas. Eu tinha mantido a calma durante todo o tempo, sem querer fazer nada que pudesse irritá-los. Vi a oportunidade de sair dali mantendo a farsa de acreditar nas desculpas que eles estavam me dando. Voltamos para o carro e seguimos de volta para The Entrance, onde eles me sequestraram. Fiquei aliviada por ter saído de lá, mas o que me surpreendeu ainda mais foi que o motorista não apenas me deixou na beira da estrada, ou me deixou diretamente primeiro, ele deixou todas as outras pessoas no carro, exceto o velho, que ficou na fazenda, em suas casas. Eu não conseguia acreditar nisso, considerando o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha visto o carro dele, eu tinha visto os rostos deles, e eu vi onde todos eles moravam. Não parecia nem um pouco consistente com pessoas preocupadas em serem pegas. Inicialmente pensei que eles iriam me matar quando terminassem de fazer o que quer que tivessem planejado. Mas isso fez parecer que tinha sido feito por impulso e que eles não tinham pensado direito. Eu diria que por sugestão do velho que pensou que ia orquestrar tudo isso. Quando ele finalmente me deixou onde eu estava hospedada, ele estava se desculpando profusamente. Eu imediatamente contei ao meu namorado e ao amigo dele o que aconteceu e ambos me acusaram de estar mentindo. Acho que essa foi provavelmente a parte mais perturbadora. Eu voltei assim que amanheceu, então eu teria ficado fora por cerca de 4 horas e ninguém sequer tinha se preocupado, muito menos saído para tentar me encontrar. Quando voltei para casa em Sydney, contei aos meus pais o que aconteceu e eles também não acreditaram em mim. Eu realmente achei que a polícia deveria ter sabido disso, caso fosse um ensaio para eles e eles fizessem algo ruim com outra pessoa. Tenho certeza de que o velho faria se já não tivesse feito. Os jovens, eu acho, eram apenas garotos que ele tinha conseguido convencer daquela ideia maluca e que desistiram no meio do caminho quando perceberam no que estavam se metendo. Não tenho certeza do que me fez pensar nisso agora, todos esses anos depois, mas eu me perguntei se algo tinha acontecido com alguém antes daquele evento ou desde então. Eu contei para algumas pessoas ao longo dos anos, mas geralmente elas não souberam como reagir ou simplesmente ignoraram por ter acontecido há muito tempo. Eu não ouvi nada sobre casos arquivados semelhantes ou qualquer outra coisa que tenha surgido sobre a qual eu pudesse ligar e oferecer informações potencialmente úteis, então espero que nada mais tenha acontecido com ninguém. Meus queridos ecos do abismo, chegamos ao final de mais uma jornada sombria pelas profundezas do Reddit. Espero que os relatos que compartilhamos nesta noite tenham cumprido a promessa de arrepiar cada fibra do seu ser
e deixado uma marca de terror em suas mentes. Agradeço imensamente a cada um de vocês por se juntarem a nós nesta exploração do inexplicável e por darem voz aos medos que residem nas sombras da internet. Se você gostou das histórias que ouviu hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos que também apreciam um bom susto e se inscrever no canal Ecos do Abismo para não perder os nossos próximos mergulhos nos horrores da realidade. Lembrem-se, a internet pode ser um lugar assustador e as histórias que nela habitam podem ser mais reais do que imaginamos. Fiquem com os seus pesadelos e até a próxima noite, se sobreviverem até lá.